1 Samuel, capítulo 20. Jonatas ajuda Davi. Davi fugiu de Naiote em Ramá e se encontrou com Jonatas. O que eu fiz, disse Davi. Qual é meu crime? Que pecado cometi contra seu pai para que ele esteja tão decidido a me matar? Isso não vai acontecer, respondeu Jonatas. Você não será morto. Ele sempre me conta tudo o que pretende fazer, até mesmo as coisas de pouca importância. Sei que meu pai não esconderia de mim algo dessa natureza. Não é assim. Então Davi fez um juramento diante de Jonatas. Seu pai, sabendo muito bem de nossa amizade, disse a si mesmo: não matarei a Jonatas, ele ficaria magoado. Mas tão certo como vive o Senhor, e como você mesmo vive, eu estou apenas um passo da morte. Jonatas perguntou: o que posso fazer para ajudá-lo? Davi respondeu: amanhã celebraremos a festa da lua nova. Sempre me sentei com o rei para comer nessa ocasião, mas amanhã me esconderei no campo, e ficarei ali até o entardecer do terceiro dia. Se seu pai perguntar onde estou, diga a ele: Davi insistiu que eu o deixasse ir para casa, em Belém, participar do sacrifício que toda a família dele oferece a cada ano. Se ele disser, está bem, então você saberá que não corro perigo. Mas se ele se enfurecer, você saberá que ele está decidido a me fazer mal. Mostre-me sua lealdade, como amigo, pois assumimos um compromisso solene diante do Senhor. Se por acaso você acha que cometi alguma ofensa contra seu pai, mate-me você mesmo aqui e agora. Não é necessário me entregar ao seu pai. Nunca, exclamou Jonatas. Você sabe que se eu tivesse qualquer suspeita de que meu pai planeja matá-lo, avisaria você no mesmo instante. Então Davi perguntou: como saberei se seu pai ficou irado? Jonatas respondeu: venha ao campo comigo. E os dois foram juntos para lá. Então Jonatas disse a Davi: prometo diante do Senhor, o Deus de Israel, que amanhã, ou no máximo depois de amanhã, a esta hora conversarei com meu pai e avisarei você logo em seguida do que ele pensa a seu respeito. Se ele falar a seu respeito de modo favorável, informarei a você. Mas se ele estiver irado e quiser matá-lo, que o Senhor me castigue severamente se eu não avisar você, para que possa escapar em segurança. Que o Senhor esteja com você, como esteve com meu pai, e que você me trate com amor leal do Senhor enquanto eu viver. Mas se eu morrer, trate minha família com esse amor leal, mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra todos os seus inimigos. Então Jonatas assumiu um compromisso solene com Davi e sua descendência e disse: que o Senhor destrua todos os inimigos de Davi. E Jonatas fez Davi reafirmar seu juramento de amizade, pois Jonatas o amava como a si mesmo. Então Jonatas disse: amanhã celebraremos a festa da lua nova. Darão por sua falta quando virem que seu lugar à mesa está vazio. Depois de amanhã ao entardecer, vá ao lugar onde você se escondeu antes e espere ali, junto à pedra de Ezel. Eu sairei e atirarei 3 flechas para o lado da pedra, como se atirasse num alvo. Então mandarei um ajudante trazer de volta as flechas. Se você me ouvir dizer a ele: as flechas estão deste lado, saberá tão certo como vive o Senhor que tudo está bem, que não há perigo algum. Mas se eu disser a ele: vá mais para frente, as flechas estão adiante, significará que você deve partir de imediato, pois o Senhor o manda ir embora. O que o Senhor nos ajude a preservar para sempre o forte laço de amizade que existe entre nós. Então Davi se escondeu no campo, e quando começou a festa da lua nova, o rei sentou-se para comer. Ocupou seu lugar de costume, encostado à parede, com Jonatas sentado diante dele, e Abner ao seu lado. O lugar de Davi, porém, ficou vazio. Saul não disse nada sobre isso naquela noite, pois pensou: deve ter acontecido algo que deixou Davi cerimonialmente impuro. Mas quando o lugar de Davi também ficou vazio, no dia seguinte, Saul perguntou a Jonatas: por que o filho de Jessé não veio para a refeição nem ontem e nem hoje? Jonatas respondeu:
Davi me pediu com insistência para ir a Belém. Disse: por favor, deixe-me ir, pois nossa família oferecerá um sacrifício na cidade. Meu irmão exigiu que eu estivesse presente. Portanto, peço que me deixe ir ver meus irmãos. Por isso, ele não está aqui à mesa do rei. Saul se enfureceu com Jonatas e disse: seu traidor, filho de uma prostituta, pensa que não sei que você quer que ele seja rei, para sua própria vergonha e de sua mãe? Enquanto esse filho de Jessé viver, você jamais será rei. Agora vá buscá-lo, para que eu o mate. Por que ele deve morrer? Perguntou Jonatas a seu pai. O que ele fez? Então Saul atirou sua lança contra Jonatas, com a intenção de matá-lo. Assim Jonatas viu que seu pai estava mesmo decidido a matar Davi. Enfurecido, Jonatas se levantou da mesa durante o segundo dia da festa. Recusou-se a comer, frustrado pelo modo como seu pai via desonrado Davi publicamente. Na manhã seguinte, como combinado, Jonatas foi ao campo e levou consigo um ajudante para apanhar as flechas. Disse ao ajudante: comece a correr para que eu possa encontrar as flechas quando eu as atirar. O ajudante correu, e Jonatas atirou uma flecha para além dele. Quando o ajudante estava quase chegando ao lugar onde a flecha havia caído, Jonatas gritou: a flecha está mais à frente, rápido, não fique aí parado. Então o ajudante apanhou a flecha e correu de volta para o seu senhor. O ajudante não suspeitava de nada, apenas Jonatas e Davi entenderam o sinal. Então Jonatas entregou o arco e as flechas ao ajudante e ordenou que os levasse de volta à cidade. Assim que o ajudante foi embora, Davi saiu de seu esconderijo, no lado sul da pedra de Ezel. Davi se curvou diante de Jonatas 3 vezes com o rosto em terra. E quando se beijaram e se despediram, ambos choravam, especialmente Davi. Por fim, Jonatas disse a Davi: vá em paz, pois juramos lealdade um ao outro em nome do Senhor. Que o Senhor nos ajude a preservar para sempre o forte laço de amizade entre nós e entre nossos descendentes. Então Davi partiu, e Jonatas voltou à cidade. 1 Samuel capítulo 21. Davi foge de Saul. Davi foi à cidade de Nob para encontrar-se com o sacerdote Aimeleque. Ao vê-lo, Aimeleque tremeu. Por que você está sozinho? Perguntou. Por que ninguém o acompanhou? O rei me enviou para tratar de um assunto secreto, respondeu Davi. Pediu que eu não contasse a ninguém, porque estou aqui. Eu disse a meus homens onde podem me encontrar depois. Agora o que tem para comer? Dê-me 5 pães ou qualquer outra coisa que tiver. Não temos pão algum, respondeu o sacerdote, mas há o pão sagrado que vocês podem comer, desde que seus homens não tenham se deitados com mulheres recentemente. Davi respondeu: nunca permito que meus homens toquem em mulheres quando saímos numa campanha, e se eles permanecem puros em viagens comuns, quanto mais nesta missão. Uma vez que não havia outro alimento disponível, o sacerdote lhe deu os pães sagrados, chamados de pães da presença, que eram colocados diante do Senhor no santuário. Naquele dia tinham sido substituídos por pães frescos. Doeg, o edomonita, chefe dos pastores de Saul, estava lá naquela ocasião, pois estava cumprindo um ritual diante do Senhor. Davi perguntou a Aimeleque: você tem uma lança ou espada? O assunto do rei era tão urgente que não tive tempo nem de pegar uma espada ou outra arma. O sacerdote respondeu: tenho apenas a espada de Golias, o gigante filisteu que você matou no vale de Elá. Está enrolada num pano atrás do colete sacerdotal. Pode levá-la, pois não há nenhuma outra arma aqui. Dê-me essa espada, respondeu Davi. Não há outra melhor que ela. Então Davi fugiu de Saul e foi até Aquis, rei de Gate. Os oficiais de Aquis, porém, disseram: não é este Davi, o rei da terra de Israel? Não é ele que o povo honra com danças e cânticos, dizendo: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares? Davi ouviu esses comentários e teve muito medo do que Aquis, rei de Gate, poderia fazer com ele. Por isso agiu de modo estranho, fingindo estar louco, arranhando as portas e deixando saliva escorrer pela barba.
Por fim, Aquis disse a seus homens: Precisam me trazer um doido? Temos doidos suficientes aqui. Por que me trouxeram alguém assim ao meu palácio? 1 Samuel capítulo 22. Davi na caverna de Adulão. Davi fugiu de Gate e se escondeu na caverna de Adulão. Quando souberam disso, seus irmãos e parentes foram encontrá-lo ali. Logo outros começaram a chegar, pessoas aflitas, endividadas e descontentes. Davi acabou se tornando o líder de cerca de 400 homens. Mais tarde, Davi foi a Mispa, em Moabe, e pediu ao rei: Por favor, permita que meu pai e minha mãe morem aqui até que eu saiba o que Deus fará comigo. Assim, os pais de Davi permaneceram com o rei de Moabe por todo o tempo que Davi ficou na fortaleza. Certo dia, o profeta Gade disse a Davi: Deixe a fortaleza e volte à terra de Judá. Então Davi foi para o bosque de Herete. Saul logo soube da chegada de Davi e dos homens que o acompanhavam. Nessa ocasião, o rei estava sentado com a lança na mão, cercado por seus oficiais, sob uma tarmagueira, na colina de Gibeá. Quando ouviu a notícia, Saul gritou a seus oficiais: Escutem, homens de Benjamim, por acaso aquele filho de Jessé prometeu campos e videiras a todos vocês? Prometeu torná-los generais e capitães de seus exércitos? Foi isso que conspiraram contra mim? Pois nenhum de vocês me informou quando meu filho assumiu um compromisso solene com o filho de Jessé. Nem tiveram pena de mim. Sim, meu próprio filho, instigando Davi a me matar, como ele procura fazer hoje mesmo. Então Doeg, o edomita, que estava ali com os oficiais de Saul, disse: Quando estava em Nob, vi o filho de Jessé falar com o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube. Aimeleque consultou o Senhor em favor dele, depois deu-lhe alimento e a espada de Golias, o filisteu. O massacre dos sacerdotes. Então o rei Saul mandou chamar Aimeleque e toda a sua família que serviam como sacerdotes em Nob, e todos vieram até o rei. Quando chegaram, Saul gritou: Escute, filho de Aitube. Sim, meu senhor, respondeu Aimeleque. Por que você e o filho de Jessé conspiraram contra mim? Perguntou Saul. Por que você lhe deu alimento e uma espada? Por que consultou Deus em favor dele? Por que instigou a me matar como ele procura fazer hoje mesmo? Aimeleque respondeu: Ó rei, não existe entre todos os seus servos alguém tão fiel quanto Davi, seu genro. Ele é capitão de sua guarda pessoal e membro muito honrado de sua casa. Com certeza essa não foi a primeira vez que consultei a Deus em favor dele. Que o rei não me acuse nessa questão, nem a minha família, pois eu não sabia de conspiração alguma contra o Senhor. O rei, porém, disse: Certamente você será morto, junto com toda a família de seu pai. Então ordenou a sua guarda pessoal: Matem estes sacerdotes do Senhor, pois eles são aliados de Davi e conspiraram com ele. Sabiam que ele estava fugindo de mim, mas não me avisaram. Contudo, os homens de Saul se recusaram a matar os sacerdotes do Senhor. Então o rei disse a Doeg: Mate-os você. E naquele dia Doeg, o edomita, os atacou e ao todo matou 85 sacerdotes, ainda vestidos com as túnicas sacerdotais de linho. Depois foi a Nob, a cidade dos sacerdotes, e matou as famílias deles, homens, mulheres, crianças e recém-nascidos, além de todo gado, jumento e ovelhas. Somente Abiatar, um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, escapou e fugiu para juntar-se a Davi. Quando contou a Davi que Saul havia matado os sacerdotes do Senhor, Davi exclamou: Eu sabia. Quando vi Doeg, o edomita, naquele dia, sabia que ele contaria a Saul. Agora sou responsável pela morte de toda a família de seu pai. Fique aqui comigo e não tenha medo. Eu o protegerei, pois a mesma pessoa quer matar nós dois. Comigo você estará seguro.